Mais uma vez, é uma satisfação muito grande estarmos juntos numa quarta-feira. Normalmente, tradicionalmente, é uma quarta-feira, a última quarta-feira do mês, mas as duas últimas aconteceram antes do primeiro turno das eleições e antes do segundo turno das eleições. Então, achamos mais prudente, visto o compromisso de cada um, reiniciar já nessa segunda quarta-feira aí do mês de novembro. Então, um prazer muito grande estarmos juntos. E lembrando que a SOMEI, né, a Sociedade de Médicos do Governador, uma sociedade médica de bairro, estará completando agora no dia 11, 40 anos de existência, né, de ininterruptas reuniões mensais, reuniões sociais, reuniões familiares, ou seja, é uma entidade, é uma associação, é uma sociedade médica que tem todo o seu escopo voltado para a atividade exclusivamente para a área da saúde, né? Em que nós congregamos médicos, psicólogos. Estão me ouvindo? Voltou agora, Rômulo. Houve um lapso aí no áudio, mas voltou agora. Então tá. Então é um prazer muito grande podermos estar mais uma vez juntos aqui. E para dar início à nossa conversa, eu gostaria de que o nosso eterno presidente da nossa MB, nosso doutor Lincoln, desse as suas primeiras palavras de boas-vindas ao nosso grande palestrante, todos os presentes aqui na mesa. Bom, Rômulo, muito obrigado a todos. Sempre um prazer enorme ouvir. E realmente, assim, se pensarmos, né, eu fiz minha residência há cerca de 40 anos atrás, a grande novidade dentro do bloco era uma possibilidade de fazer colangiografia perioperatória. E operávamos lá, como o Sérgio Pina disse muito bem, as vagotomias seletivas, superseletivas, e uma dificuldade enorme, complicações, tínhamos estenoses duodenais, de úlceras, e isso tudo acabou graças à evolução, e é isso tudo que nós queremos, né? Então, é uma saudação muito rápida, vai ser um prazer enorme aprender um pouco essa noite, e eu vou cumprimentar todos os colegas e me despedir de uma vez, porque quando for pelas 20h30 eu já estava com outro compromisso, então eu já estou dando aí uma boa noite, e agradecendo e despedindo, tá? Valeu. Obrigado, Nico. Sempre é importante você estar conosco. Muito obrigado. Eu quero, então, as palavras da doutora Zelina Caldeira, nossa presidente da Associação Médica Fluminense, uma participante sempre ativa e que nos sempre honra com a sua presença aqui, muito importante. Zelina, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Rômulo, e obrigada por esse espaço. Queria parabenizar mais uma vez a iniciativa da SOMERJ junto com a SOMEI nesses encontros, e hoje, com certeza, teremos uma grande palestra aí com o doutor Antônio Abílio. Estamos aqui todos atentos e aguardando, ansiosos pela palavra do doutor Antônio Abílio. Muito obrigada. Muito obrigado, uma satisfação muito grande. Quero a palavra, então, agora do doutor Jorge Fará, como nosso representante da Medicina e Cirurgia, e também do nosso Banco Sicredi Rio. Boa noite, Fará. Boa noite, Romulo. Deixa eu abrir minha câmera aqui. Boa noite a todos. Eu também faço minhas as palavras da Zelina, parabenizando a SOMERJ, a SOMEI por mais esse evento, né, que tem sido regular, trazendo assim colegas da área médica de grande valor, de grande qualidade, para nos atualizar com relação aos seus conhecimentos específicos, né? E eu estou muito também apreensivo e muito expectativa grande sobre o que vai ser dito hoje pelo Antônio Abílio, né? Nós estamos sempre, diariamente, como ele falou, sendo desafiados no consultório
pelos novos conhecimentos, pelos casos que nos aparecem, a gente tem que dar a resposta, tem que buscar um sentido para aquilo tudo, né? À luz dos novos conhecimentos, né? E os novos conhecimentos significam cada vez penetrando mais na biologia, né? Hoje estamos já no plano molecular, praticamente, das doenças, né? E a genética nos traz essa perspectiva, né? De ver a coisa a partir da origem, né? Da origem das moléculas, das características das pessoas nessa perspectiva, trazendo assim um horizonte de uma medicina muito específica, né? Medicina de precisão, como se fala atualmente, né? Então, tudo isso é uma novidade para nós e é um prazer enorme poder compartilhar com vocês esses conhecimentos, poder aprender com vocês esse conhecimento, melhor dizendo. Então, Abílio, acho que a bola está com você, né? Agora. É isso aí. Muito obrigado, Fará, pelas palavras. Eu gostaria de ouvir agora, nesse momento, as palavras do doutor Sérgio Pina, representando aqui nesse ato a diretoria executiva da SOMERJ, por gentileza. Ativei meu... Bom, ativei. Boa noite a todos, não querendo ser repetitivo, sou muito feliz de estar aqui, né? Parabenizando a SOMERJ, a SOMEI, pelos grandes eventos que nos têm brindado às quartas-feiras, e dessa vez um grande amigo, que é o doutor Abílio, que tem um conhecimento muito grande e a expectativa de ouvi-lo e trazer para nós um pouco mais sobre esses conhecimentos. Boa noite, um abraço a todos, estamos aí. Boa noite, obrigado. Eu estou vendo aqui, eu peço desculpa, Ramon, você já está presente aqui na nossa sala, perdão. Já estou eu aqui do lado entre o Abílio e o Lincoln, pelo menos na minha tela, né? Na minha, nesse momento, como ainda estou no celular, está dando uma diferença, por isso que eu peço desculpas. Então, as suas palavras e logo em seguida estaremos. Doutor Ramon, sou eu que estou honrado de estar entre vocês dois. Minha nossa, a honra é toda minha. Que é isso, não joga confete não, que o carnaval ainda não chegou, cara. Olha só, eu não tenho nada a dizer, a não ser cumprimentar. Aí eu vou escolher a pessoa do Lincoln, nosso presidente lá da MB, eterno presidente, e com isso eu estendo esse abraço a todos aqui presentes, que é para não fazer distinção, então eu só escolho um. E o Abílio, não tenho muitas palavras para dizer, inovando tudo que já foi dito dele. O Abílio é aquele camarada que vai nos ensinar esses segredos que as duplas hélices apresentam para a vida da gente, para a alegria e para o desprazer através das doenças. Nós estamos aqui para aprender. Uma boa noite, boa noite, bom ensinamento aí, Abílio, e nós aqui estamos para aprender contigo. Boa noite. Bem, agradeço a todos, né, pelas belas palavras de introdução. E nesse momento, então, vamos passar ao nosso convidado, né, ao nosso palestrante dessa noite, o doutor Abílio. Eu aqui... Gente, eu peço desculpa que é o meu... Eu vou sair dessa reunião aqui, que eu estou no meu outro celular. Você deu um eco aí. Liga para mim, por favor. Bem, então, doutor Abílio, nosso amigo, nosso conselheiro do CREMERJ, geneticista, com toda a sua formação no Brasil, formação na América, é um colega com uma formação espetacular, que domina esse tema, e é em função disso que a gente quer esse convite, fizemos esse convite, estamos ávidos por escutar o que o senhor tem para nos apresentar. O seu currículo é grande, entendeu? É um brilhante currículo,
e nós é que nos sentimos muito honrados em recebê-lo, tanto na nossa reunião SOMEI, SOMERGE, e que é muito importante para todos nós. Doutor Abílio, muito obrigado e a palavra está com o senhor. Boa noite. Obrigado, Rômulo, pelas palavras. Obrigado e queria agradecer muito de antemão a vocês todos que estão aqui hoje, nessa noite de quarta-feira. E eu gostaria muito de conduzir vocês hoje para uma viagem para a genética. Eu fico muito feliz de estar podendo ser a pessoa que vai fazer isso. Normalmente, quando eu dou aula em congresso, a gente, o tempo das palestras é um pouco restrito e, às vezes, o tempo é muito focado para o tema do congresso. Então, às vezes, é uma mesa com um aspecto muito específico da genética ou outro no outro ponto. Como esse é um momento para a gente colocar para a genética, do que a genética está nos trazendo para a medicina e para a ciência em geral, eu acho que eu me permito algumas viagens e algumas conduções mais exóticas para fazer vocês acompanharem o caminho que eu tracei para vocês. E eu queria agora compartilhar minha tela e já lhes pedir licença, porque eu acabei mudando o título da aula para ser esse: a importância da genética na medicina e na vida. Coloquei dessa forma, por ser uma forma muito mais assim, poética, bonita, e que vai fala um pouco do amor e do carinho que eu tenho por essa área, que eu desde 1995, quando eu entrei na residência de genética e a abracei como minha razão de vida. Então, o que eu queria começar com vocês falando justamente de genética, introduzindo que esse conceito vem desde o século XIX com Mendel e as ervilhas. Ele descreveu o que era genética antes de saber o que eram genes, o que era DNA, o que era cromossomo, só com os fenótipos das ervilhas de jardim e com a herança dos caracteres que ele iria estudar em todas essas ervilhas. Ele criou os conceitos de dominância e recessividade, e esses conceitos entraram na base do que se entende hoje em dia por cultura da sociedade. É estudado em todas as escolas do mundo, no ensino médio, no ensino fundamental. A genética faz parte da vida. Mas é óbvio que a descoberta da molécula, da estrutura da molécula de DNA por Watson e Crick, em 1951, foi um marco dessa descoberta. E isso lhe permitiu descobrir a estrutura da molécula da vida, como funcionava o código genético. Aqui está o artigo original dele, aqui à esquerda, e aqui um modelo da Nature, logo quase da mesma época, com difração de raio-x, onde eles descreveram. Tornaram-se pessoas radicalmente conhecidas na história da ciência. O Watson ainda vive, já o encontrei algumas vezes em congressos fora do Brasil. Ele só fala besteira, gente. Ele não é médico, ele é aquele pessoa que está no ponto que fala o que ele quiser, ofende todo mundo, ofende paciente, ofende deficiente. Não é uma pessoa... Ele já viu falar que se referiram aos pacientes de doenças genéticas como genetic losers, em o que a sociedade vai fazer com eles. Isso é uma coisa muito chata. Mas a gente engole e aplaude, e no final faz todo mundo tirar foto com ele. Porque ele já fez o seu papel. O papel dele é de ajudar a decifrar o alfabeto da vida, que é o que representa a molécula do DNA. O código genético já é conhecido, já é determinado, já se sabe que letras conduzem a quais aminoácidos, quais genes conduzem a tais proteínas. O código genético foi decifrado em 2001, com um grande estardalhaço, mas foi somente esse ano que se chegou ao final do sequenciamento dele, onde se descobriu que temos em torno de 19.800 genes. E somente isso, correspondendo a 1,8% do nosso DNA. Então, aqui é uma representação gráfica onde quase todo o nosso DNA, por consequência, que está colocado em azul,
são regiões não codificantes. Ou seja, a parte do nosso DNA que vê a luz do dia são os genes, aqui em amarelo, e que se expressam sob a forma de proteínas. Mas, mesmo assim, dentro do próprio gene, você tem regiões que são expressas, que são os exons, e as regiões que não veem a luz do dia, que são os introns, cuja informação normalmente não compõe a proteína, porque eles são utilizados na formação do RNA mensageiro, que é que vai servir de molde para formar a proteína. Esse é o dogma central da biologia molecular que nós todos aprendemos no colégio. A vida real, como tudo, é um pouco mais crua do que isso. Aqui em vermelho, aqui é um gene típico. Aqui em vermelho você encontra as regiões codificantes e em preto as regiões não codificantes. Aqui você vê um intron pequeno e outro intron grande, e aqui as regiões GT e AG, que são parte da sequência de reconhecimento do intron. É por causa dessas regiões e mais outras coisas que a célula sabe que aqui, dessa região até aqui, é uma área que tem que ser jogada fora. E quando há mutações que impedem o reconhecimento desse intron, essa região toda vai para a proteína e vira uma proteína completamente anormal. Nós estamos acostumados no colégio a crer que cada gene é uma proteína. Então, temos várias proteínas e existem vários genes. Então, um gene é uma proteína. Esse dogma sempre caiu. Na verdade, um gene pode produzir vários fenótipos. E vários fenótipos podem ser influenciados por um número muito maior de genes. Então, na verdade, o número é muito maior. Então, a ideia do funcionamento da nossa célula é um mar de luzes, é um mar complexo de interações entre proteínas, moléculas de DNA, cujos segredos só agora estão começando a ser totalmente decifrados. Mas o que importa é isso aqui. Os nossos genes não são o nosso destino. Os genes estão aqui, como a gente nasce, é como que nós somos concebidos. O meio ambiente está ao lado, são experiências que nós atravessamos e passamos ao longo da vida. O nosso fenótipo é a interseção entre a nossa genética com a qual nascemos e o meio ambiente que nós experimentamos ao longo da vida. Resolver os mistérios do DNA, ganha capa de revista, ganha um monte de coisa. Talvez a coisa mais importante, que o DNA nos ajudou a descobrir foi a nossa própria origem. Aqui está um Adão e uma Eva genéticos. O DNA nos permitiu descobrir a origem da vida e onde a espécie humana começou. Aqui você tem os nossos cromossomos com cariótipo espectral, cada um marcado de uma forma. Faço atenção que isso aqui é um genótipo nuclear. E aqui tem bem escurinho, aqui, não valendo nada, o cromossomo Y, que tem poucos genes, tem uma grande região não codificante, o cromossomo X está aqui ao lado, logo esse é o cariótipo masculino. Aqui você vê os nossos pares de base na replicação e a manutenção desse código que faz a vida se perpetuar. Aqui DNA, aqui a nossa mitocôndria, que é uma fonte de energia, e mitocôndrias, como são resultantes de bactérias internalizadas na célula primitiva, elas têm DNA próprio, elas têm uma herança citoplasmática, ou seja, o espermatozoide não contribui com as mitocôndrias. Então, nossas mitocôndrias são somente as das nossas mães. Nosso cromossomo Y, por consequência, somente o dos nossos pais. Então, se pudéssemos traçar a origem para trás, analisando as mutações, analisando esses genes, e como as populações humanas diferem entre si em sua composição de cromossomo Y e no DNA mitocondrial, podemos, em última análise, chegar lá atrás à primeira mitocôndria e o primeiro cromossomo Y que originaram todos os humanos modernos. Ou seja, estamos descobrindo o conceito da Eva mitocondrial e do Adão de Y. A Eva mitocondrial foi a primeira a ser descoberta. Mostrou que esses haplótipos velhos são muito mais antigos e muito mais distantes do resto do mundo, demonstrando inquestionavelmente que a humanidade começou na África e de lá se espalhou para o resto do mundo, e que é tudo mapeado à medida que novas mutações vão surgindo nos haplótipos que vão sendo investigados. E quando uma mutação surge, logo ela pode ser detectada posteriormente. Mas os haplótipos mais recentes são distinguíveis dos mais antigos.
e sabemos, então, exatamente como tudo começou e para onde foi a nossa humanidade. Começamos na África há 150 mil anos atrás, e a partir desses aplósticos, aqui começou-se a teoria de out of Africa, e começou-se a popular o mundo com os aplósticos posteriores. Na verdade, aqui está demonstrado de uma outra forma. Repare que a África é que tem a maior variabilidade desses aplósticos, e os aplósticos do resto do mundo são todos derivados desses africanos, demonstrando que todas as composições mitocondriais que temos hoje em dia são originárias lá de trás desses aplósticos que até hoje estão presentes. Aqui, novamente, demonstrado de outra forma, a colonização da humanidade. Novamente, aqui, esse aplóstico N foi o que colonizou toda a Europa. Olha aqui. Então, agora, as populações humanas podem ser mapeadas e identificadas com base na sua frequência de aplósticos e sua frequência de mutações. Toda a população europeia pode ser identificada em grupos específicos com base nos aplósticos que são mais frequentes ali dentro. Então, é possível se traçar um perfil genético de cada população mundial. Aqui à esquerda está novamente o aplóstico L3 saindo da África, e aqui à esquerda, à direita, o cromossomo Y. A mesma coisa foi feita depois com o cromossomo Y, com resultados muito semelhantes de dispersão do Y. E essa setinha pequena desse T aqui, voltando para a África aqui. Tudo está marcado no nosso DNA. Então, quer dizer, conseguimos até demonstrar a origem e a migração das populações humanas. Podemos ver que esse aplóstico retornou à África. Então, não apenas o homem saiu da África, como também retornou por aqui, pela Arábia, e recolonizou a África com novos aplósticos. É lindo estudar isso. É lindo estudar e ver que isso é a base do nosso próprio reconhecimento da nossa humanidade. Mas, aqui quer dizer uma coisa muito interessante. Existem raças humanas? Absolutamente não. Olha aqui, usar para o grupo aqui, uma população estruturada, individual, em símbolo. Repare aqui à esquerda. A panistia, quando todos são heterozigotos para um certo local. E aqui, uma população fixada, onde cada população não se mistura com a outra, são fixadas com alelos diferentes. Uma medida da diversidade genética de uma população é dada pelo índice de heterozigotos em vários anos que eles apresentam. Isso é muito estudado em biologia, em botânica, biologia animal, marinha, e também nos humanos, onde você vê à direita aqui vários índices de cálculo, onde você consegue ver a que ponto que a variabilidade genética de uma dada população está contida dentro de cada grupo ou se está contida na diferença entre os grupos. Não ligue para isso, não, mas só para você ver esse slide. Esse número FST é o que permite identificar isso. Isso é calculado. Quando você tem FST baixo, igual a zero, e que populações são indistinguíveis e não há variação entre elas. FST alto, no caso 1, são populações totalmente separadas. Repare aqui nesse círculo azul, em cima, e aqui populações que não se misturam. Logo, o conceito de raça humana deveria, então, existir se a nossa população, espécie humana, tivesse maior variabilidade entre os grupos do que dentro de cada grupo. E não é o que acontece. Olha aqui, variabilidade entre os grupos e variabilidade entre cada grupo. Logo, aqui à direita temos população totalmente que não se mistura, S, população que se mistura um pouco, e T, o equilíbrio completo aqui em cima dessa população do meio. Então, aqui vocês veem que a variabilidade total da espécie humana está contida onde, gente? Muito mais, como está aqui à esquerda, onde você não tem uma subdivisão estrita entre raças e populações. Porque se você tivesse, se fosse como está à direita, populações no mesmo subgrupos totalmente separadas entre si,
você vê aqui que o índice de heterozigose aqui embaixo está muito baixo, aqui no genótipo, assim, muito baixo. Os heterozigotos desaparecem, você só vê populações homogêneas. E a nossa espécie humana não é assim. O maior percentual da variação está contido nesse círculo amarelo, ou seja, na variação das populações individuais, e não nos grupos grandes. Só pouco da nossa diferença, esse círculozinho aqui, rosa, da nossa diferença está contido nos grupos grandes. Ou seja, não existe base molecular para se dizer em raças humanas. Somos todos maravilhosamente homogêneos. Ao contrário do nosso primo à direita, o chimpanzé, onde ele sim tem raça. E isso se explica porque o chimpanzé se distinguiu há muito mais tempo e se separou do nosso ramo, 6 milhões de anos atrás, enquanto que nós somos muito recentes. Por isso que também não há variação. E hoje em dia, menos ainda. Ou seja, quem tem raça é macaco. Ser humano não tem raça. Ser humano é geneticamente maravilhosamente homogêneo. E aqui vocês veem mais uma coisa, porque a África é o berço da humanidade. Aqui está a Europa, com as várias línguas que existem lá, quase todas de uma só família linguística, a família indo-europeia. E como nós todos temos dificuldade, às vezes, em estudar línguas, entender línguas dessas outras regiões, porque elas são bem diferentes entre si. Agora, olha na África. Cada grupo, só a África tem 7 famílias linguísticas. Aqui à direita você vê só as línguas principais, que são línguas nacionais de certos países. Mas, na verdade, olha só quanta variabilidade linguística que a África tem. Então, a África tem variabilidade genética, linguística, mostrando que só pode ter acontecido isso na África, ao contrário de nenhum outro lugar do mundo, porque foi ali que a humanidade começou. A genética contribui com a linguística para a nossa compreensão da espécie humana, que nós somos como uma grande família, indistinguível geneticamente. O que não quer dizer que não haja racismo, e racismo científico. Olha esse livro antigo. Olha a Austrália. Grupo das raças negras e primitivas. Essa pseudociência tem que deixar de existir. Graças a Deus, ela já está vencendo. Esses livros aqui à esquerda, todos são ligados a esse conceito antigo. Infelizmente, até esse livro mais moderno do Ali Camel, Não Somos Racistas. Acho que todos os livros que estão aqui à esquerda são que naturalizam a questão da raça, ou então que negam o racismo estrutural brasileiro, devem ser levados com cautela. A direita, sim, é que é a literatura que a gente tem que começar a ver. Que nós somos uma família humana indistinguível geneticamente. Ou seja, até o Darwin falava em raça. Aqui, ó, no período futuro não muito distante, que vivimos em séculos, as raças vão exterminar e substituir ao redor do mundo as raças mais selvagens. Nota que vocês viram, o Darwin seria cancelado nas redes sociais. Na verdade, aqui essa pessoa maravilhosa, o Victor Frankl, sobrevivente do nazismo, grande psicólogo, é que tem essa frase clássica. Só tem 2 raças humanas, a das pessoas direitas e a das pessoas tortas. A medicina, gente, não só a biologia, a medicina entrou na era genômica há muito tempo, mas começou na prática clínica a partir do momento em que o cariótipo começou a ser solicitado para os pacientes com doenças genéticas. Ou seja, a biologia ficou por anos com o monopólio da genética, mas descobriu-se qual era a estrutura do material genético, o número de cromossomos da espécie humana, e descobriu-se a causa de vários fenótipos clínicos identificados já desde o século anterior. Nesse caso, o nome de Turner, causado por um cariótipo 45X0. Aqui está o artigo original da descoberta dessa anomalia cromossômica na célula de Turner, e o coautor desse artigo, o Dr. José Carlos Cabral de Almeida, é o líder do nosso grupo de genética do Rio de Janeiro, uma pessoa importantíssima no Brasil e no mundo. E aqui estou eu com ele no meu primeiro congresso de genética em Curitiba, em 95. Eu estou quase aqui tão novo quanto as fotos que eu botei no slide dessa chamada da apresentação. Na verdade, eu peço desculpas porque eu não achei outras fotos. Mas essa foto aqui é ótima, para homenagear o Dr. Zé Carlos, que é uma pessoa de plena admiração. A oncologia talvez seja a área onde a genética mais entrou, porque ela permitiu 2 abordagens diametralmente opostas, mas complementares. Na página da esquerda,
você vê as terapias-alvo, tratamento diferenciado, medicina personalizada, o tipo de tumor pode ter tratamentos diferentes dependendo da sua própria composição genética e das mutações que apresenta e que deram origem a ele. Ao passo que a página direita é o que eu faço também. É uma orientação oncogenética como aliada do oncologista, do cirurgião oncológico, do mastologista, para ajudá-los a entender a hereditariedade do tumor e que tratamentos podem advir em função disso. E a predisposição familiar ajuda os médicos e os clínicos gerais a terem isso como base. Primeiro, vamos falar da primeira parte. Claramente diferente. O câncer é uma doença genética, todo ele é, porque ele vem de mutações que vão acumulando-se progressivamente a partir de uma única molécula. Vários genes, tipos de genes, que dão esse tipo de mutação, e, na verdade, todos eles são reguladores do ciclo celular, que é o que faz a célula crescer e se multiplicar. A gente tem vários pontos de secagem nesse ciclo celular, e são esses os pontos onde os genes que bloqueiam o crescimento são utilizados. Então, temos genes aceleradores e genes de bloqueio. É o equilíbrio entre eles que faz a nossa consciência funcionar. O desequilíbrio faz isso. Aqui você vê o epitélio normal, um adenoma intestinal pequeno, grande e um câncer coloretal. Essa sequência adenoma-carcinoma já foi muito publicada, maravilhosa, embora um pouco simplista, porque reduz apenas a isso, é muito mais complexo, mas repare que esses genes, quase todos esses genes envolvidos nesse processo, a gente pode herdá-los dos nossos pais de maneira mutável. Aqui você tem um cromossomo Filadélfia, de uma translocação 922, dando a predisposição, dando a causa das leucemias e mielose crônica, e que você vê até que ponto um tumor pode ter o seu cariótipo desregulado. Você não tem um par cromossômico inteiro aqui. Todos eles têm translocações de um para o outro, do outro para um, e multiplicando. É para ter 2 de cada um. Você tem aqui, olha, você tem 6, você tem 7, você tem 8 cromossomos 9. Não existe conserto para uma célula dessa. Não existe. Aqui um outro desorganizador do genoma, nosso HPV, o vírus aqui infectando o núcleo dessa célula, e cuja função é justamente de atrapalhar o controle que a proteína P53 e essa RB exerce na célula. Então, a presença do HPV, tirando os bloqueios, faz o câncer crescer desmesuradamente e bloqueia o mecanismo de apoptose, que é o que a célula usa para se proteger desses crescimentos. Quando você tem multiplicação de material oncogênico, aqui você vê, aqui nessa marcação em verde, esses pontinhos, DNA extracromossômico. Tudo isso são cópias anormais, cópias em excesso do gene HER2, que é um fator de crescimento do câncer de mama. Então, essa é uma célula hiperestimulada, porque ela tem várias cópias do mesmo gene, e que, por consequência, leva essa célula a uma estimulação anômala e um crescimento absurdo. E essa é a base do crescimento anormal do câncer de mama. Excesso de receptores. Por quê? Por excesso de cópias do gene HER2. Na verdade, o tumor, e não só HER2, hormonal também, estrogênio e progesterona. Na verdade, cada tumor é diferente um do outro. Você não sabe que caminhos ele vai tomar na sua oncogênese. E você sabe que decifrar esses caminhos é importantíssimo, porque para cada ponto de checagem danificado, você tem tratamentos antineoplásicos específicos para cada um deles. E você tem, inclusive, você sabe que em teste genético do tumor, você sabe quem já vai ou quem não vai responder aos tratamentos. Às vezes você tem mutações que abrem caminhos, levando à prescrição de quimioterápicos novos que vão servir, e você tem mutações como esse do Carras, uma mutação desse gene Carras serve para que você não pode usar o bloqueador do receptor. Então, você bloqueia uma via de tratamento. Seria interessante que todos os pacientes com esses tumores pudessem ser testados previamente às suas quimioterapias, para evitar justamente o tempo perdido e o uso anômalo de quimioterápicos que não vão servir para tratar o paciente. Mas antes de você saber essa informação, você não tinha como saber. Por isso que a genética é importante.
E você tem isso em ganho de sobrevida. Você tem o duplo bloqueio do receptor ER2, você tem um bloqueio excelente de mais de quase 1 ano e 8 meses a mais de sobrevida nos pacientes. Agora, para a parte oncogenética, que é o que o geneticista clínico normalmente tem para ajudar o oncologista no consultório. Porque, nesse ponto, nós vamos estudar as mutações com as quais nós nascemos com elas, herdadas dos nossos pais ou da nossa mãe. Porque, no momento da concepção, se nós já nascemos com uma cópia já mutada, meio um passo já é caminhado. A gente já tem aqui uma cópia de um gene mutado desde o nascimento, basta uma mutação advir em qualquer célula do corpo para que ela se torne a primeira célula de um processo tumoral, indicando que idade jovem é um fator importante para a gente tentar identificar essa hereditariedade. Define-se idade jovem como abaixo de 50 anos de tumor. A diferença de uma mutação acontecer numa célula do corpo qualquer ou ser herdada é a diferença entre uma condição ser esporádica ou hereditária. E é a base das nossas síndromes de predisposição hereditária ao câncer. A gente sabe disso porque essa predisposição é identificável a partir de vários casos na família do mesmo tumor ou de tumores correlatos. Então, você tem um fenótipo familiar de uma condição autossômica dominante. A mutação desses mesmos genes que eu mostrei lá atrás, mas a mutação, no caso, é germinativa. E você vê como esse conceito tem para vários tumores. O câncer de mama foi o primeiro que foi descoberto. Repare nesse gráfico. Quando você não tem nenhum parente com câncer de mama, o risco ao longo da vida é de 7% a 8%. Um parente com câncer de mama, o risco vai para 13%. 2 parentes com câncer de mama, o risco quase triplica, vai para 21%. Ou seja, isso foi uma prova desde sempre da existência de hereditariedade, de influência genética no câncer de mama. O que só veio a se descobrir na década de 90, com a descoberta do BRCA1 e do BRCA2. Genes, os maiores causadores de câncer de mama e ovário hereditário. Olha o quanto eles aumentam o risco para câncer de mama e ovário face à população geral. Até 85% de câncer de mama em portadores de BRCA, ovário, BRCA1 40 a 60, BRCA2 20 a 35. Câncer de mama masculino, 6 a 10%, ou seja, homens com câncer de mama, além de câncer de próstata, pâncreas, rim. Esses genes foram descobertos nesses momentos. Aqui está a capa da Science de quando foi descoberto. Aqui está a pessoa, a artista que fez essa capa, que tinha câncer hereditário. Parece que estou andando junto com os fantasmas das minhas avós. E aqui no outro em cima, quando ela morreu, um pouco antes dela falecer, morreu de câncer de mama, desejando que tudo não passasse de um pesadelo. O câncer de mama hereditário tem uma história também. Desde o estudo de ligação na década de 90, quando a Mary Claire King, já homenageada várias vezes, inclusive em filmes, mapeou os genes naquela região. A clonagem dos genes foi em 94 do BRCA1, em 95 do BRCA2, e logo os vendilhões do templo apareceram e a Myriad obteve a patente sobre esses genes e teve um monopólio da testagem nos Estados Unidos, até o efeito Angelina Jolie. Até o ano 2001, identificação de genes, novas plataformas de sequenciamento foram descobertas, e com o efeito Angelina Jolie, a comoção, houve o fim da patente da Myriad, e qualquer laboratório americano hoje em dia pode realizar esse teste. Na nossa portaria da MS veio logo a seguir, 2013, 2014. Lembrando que o câncer de mama é uma fatia de 5 a 10% de hereditários face ao esporádico. É isso que nós estamos lidando normalmente. Lembrando que nessa fatia, boa parte dela ainda é desconhecida. Mas agora um pouco mais já se sabe, mas muito mais a gente ainda tem para descobrir. Vários genes hoje estão descritos. Ovário, olha a diferença, 24% deles, um quarto, já é hereditário. Ovário é muito mais genético do que mama. E metade dessa pizza do câncer de ovário tem o sabor BRCA1. E a outra, um quarto da outra, o sabor BRCA2. E aqui os outros genes mais envolvidos. Lembrando que nem todos os genes são iguais.
Os genes que estão no topo dessa curva são os genes que têm maior penetrância. O que é isso? A presença de mutação é um fator preditivo importante para o surgimento de câncer, em grande frequência de casos. No meio desse quadro, tem genes também importantes, mas com menos penetrância. Quer dizer que, mesmo eles mutados, não quer dizer que vai aparecer em tumor. E aqui tem fatores genes menos importantes ainda. Todos eles são normalmente testáveis hoje em dia. Mas lembrando que o significado dessas mutações, evidentemente, não é o mesmo. Lembrando, os genes são uma coisa, o ambiente é outra. Nosso fenótipo é diferente. E o que o geneticista faz com câncer? Pega pacientes com história familiar positiva e faz o aconselhamento genético, que é reconhecer o que for de comum nessas famílias, para, dessa forma, diagnosticar um risco elevado que possa ser atribuído a uma predisposição hereditária e, a partir daí, investigar molecularmente com testes genéticos, para, a partir disso, propor estratégias de segmento e rastreamento. Isso são os slides que eu queria que vocês ficassem com eles. Idade precoce, história familiar, doença bilateral, câncer de mama nas duas mamas, os dois ovários, tumores raros ou incomuns, tumores de sexo menos acometido, associação com etnia, especial atenção aos judeus ashkenazes. Porque as pessoas, de saída, não são identificáveis como sendo portadoras de mutações. Os portadores podem ser qualquer um de nós, são escondidos na população, como esses pacientes, como esses artistas estão escondidos aqui, né, em cada um desses 4 quadros maravilhosamente pintados. Um artista que os pinta e depois fotografa. Então, na verdade, na nossa população, nós não sabemos de antemão quem pode ou quem não pode ser portador de uma alteração genética. Por isso, temos esses dados clínicos que nos permitam tentar reconhecer, mas hoje, lembrando que tem uma psiquiatra também aí na sala, a análise genética, embora não seja com Freud, mas o nosso DNA hoje é completamente analisável. Então, essa é a maneira que nós temos hoje de descobrir... uma mutação. A mutação fez isso voltar. Perdão. Mas o efeito Angelina foi o que mais fez isso se desenvolver. Lembrando a vocês que ela divulgou para o mundo, em 2013, que ela era portadora de mutação de BRCA1. E tem uma história familiar horrorosa, de mãe, avó, tias, primas, todo mundo falecido de câncer de ovário e de mama, principalmente. Na verdade, o efeito Angelina fez para aumentar a procura por mastectomia na Wikipédia e no Google e aumentar as ações da Myriad antes da queda, porque passou a ganhar muito dinheiro por conta disso. Esses são os seios que a Angelina Jolie removeu. Essa é uma foto dela com 26 anos, que o Brad Pitt não quis comprar e ficou à venda por $130 mil na Christie's, em Nova York. Quem alguém teria dinheiro para comprar essa foto? Já está à disposição, pelo menos no slide. Esses são os seios que ela removeu. Eu podia chamar essa foto de cavalo de sorte, por exemplo. O sequenciamento genético são técnicas que determinam a sequência das bases. Pode ser só um exonzinho, um pedaço de gene, um gene inteiro, vários genes, como um painel, ou um exoma, que são todos os exons. Lembrando que uma coisa é o sequenciamento e outra coisa é a interpretação desses dados. E isso já foi ficando cada vez mais barato. Reparem aqui atrás, em 2001, $10 mil por par de base, por megabase. E aqui o preço caiu, 2010, e se fosse hoje, caía para baixo dessa mesa no qual o meu computador está. Quanto mais a tecnologia se difunde, mais ela vai ficando cada vez mais barata. É a lei de Moore. Isso é um sequenciamento. Você vê aqui onde está essa seta do cursor, você vê que nesse ponto, nesse sequenciamento clássico, um eletroferograma, cada letra tem um A, um C, um T, mas nesse ponto da seta você vê uma curva que tem tanto uma como outra, tanto vermelho como azul. Isso quer dizer que uma fita do DNA está vermelha e a outra está azul. Uma fita tem, no caso, uma citosina e a outra tem uma timina, no mesmo ponto. Por isso, a máquina não leu e leu aqui, colocou essa curva com os dois juntos. Isto é uma mutação quando ela aparece.
Nesse caso, essa mutação criou um códon de parada, porque transformou um CAG num TAG, no BRCA1. Ela interrompeu a proteína. Por isso, ela é muito patogênica. Seria como se eu interrompesse essa aula agora e fosse embora. É óbvio que seria muito ruim. Então, isso é por isso que mutações que interrompem a síntese da proteína são muito patogênicas. Você tem aqui, essa no canto superior direito, as mutações que eu falei. Criou o códon de parada. Embaixo dela, você tem mutações que, pela redundância do código genético, aqui de GAA foi para GAG, teve o mesmo aminoácido sequenciado. Logo, essa mutação não faz nada. É chamar rubro-negro de vermelho e preto. É a mesma mensagem que acontece na nossa cabeça, tanto com uma palavra como com outra. Aqui, no final, mutação, friendship, que muda a matriz de leitura. Quando você retirou um código, você vê aqui uma história totalmente diferente sendo contada. Isso é a mesma coisa que eu parar de falar de genética agora e começar a falar de Lula, de PT, de Bolsonaro, do último capítulo da novela ou do filme, e não voltássemos mais a falar de genética. É óbvio que isso é uma mutação patogênica. Quando ela muda a história da proteína, a proteína vai ser sequenciada de outra forma, completamente irregular. E aqui, mutações que são apenas uma trocazinha pontual. E foi essa última. Só que, nesse caso, essa troca trocou o aminoácido, e o aminoácido pode, dependendo de onde ele esteja, ele pode alterar em muito a forma da proteína. Então, o que é um painel genético? É você testar vários genes de uma vez. Você diminui o tempo de diagnóstico, rastreia vários ao mesmo tempo e descobre novas variantes desconhecidas. E aumenta a complexidade do nosso aconselhamento genético. Existem painéis para tudo. Porque antigamente, na época do genoma humano, cada laboratório tinha normalmente uma dessas máquinas, que é um sequenciador 347. Eu trabalhei com eles no INCA na minha especialização. Tinha só um desses para a genética inteira lá daquele departamento. Esse laboratório desse slide deve ser, então, riquíssimo. Tem dezenas de 347 sendo utilizados. Hoje em dia, o sequenciamento é feito com um chip que cabe na palma da nossa mão, nessa máquina azul, que ocupa quase pouco mais do que a bancada do computador do qual eu estou falando com vocês agora. Ou seja, ficou muito mais prático, muito mais rápido. E esses painéis, você prepara essa placa previamente, a área técnica prepara com as regiões do DNA que ela quer sequenciar. Então, você pode construir painéis de quaisquer formas. Você pode ter painéis para câncer, você pode ter painéis para genes de predisposição a doenças cardiovasculares, você pode ter painéis para predisposição a Parkinson, Alzheimer, tem painéis de autismo, tem painéis de doenças genéticas em geral, tem painéis de doenças específicas de cada órgão. Você tem um supermercado de painéis, embora não sejam todos os laboratórios que façam painéis para todas essas doenças. Mas você tem, mas a técnica, literalmente descrita aqui, não vou me aqui nos detalhes, mas é facílima de ser feita, muito prática. O tempo de bancada é de apenas 3 dias. O resto é o tempo da interpretação dos resultados. Lembrando que o chip funciona porque aquela plaquinha está aqui, ela é formada por centenas de milhares de micropósseis, no qual vai uma moléculazinha de DNA aqui, e a ligação de um par de base libera um prótonzinho azul, um próton que vai acidificar o pH deste micropósseo, e essa acidificação vai estimular essa placa elétrica que vai mandar a mensagem para o computador. Ou seja, assim que funciona um sequenciador. Multiplica isso por centenas de milhares. Eu poderia, com um chip desse, sequenciar um gene, dependendo da extensão dele, eu posso sequenciar ao mesmo tempo o DNA de nós todos participando agora desta live, e a bioinformática vai separar. Essas são as minhas sequências, essas são as do Rômulo, essas são as do Enio, essas são as do Lincoln, essas são as da Márcia, e vai separar integralmente, sem erro. Então, é muito prático, muito rápido, muito barato. Planos de saúde começaram a cobrir.
já tem esse protótipo dessas máquinas, mini sequenciadores que cabem na palma da mão, aplicados ao nosso computador e poderíamos sequenciar no nosso próprio consultório. Imagina, gente, o paciente na sala sendo consultado por nós, enquanto fazemos o exame físico, a máquina já vai lendo o DNA dele. Já me falaram que menos de 10 anos está presente na nossa prática clínica. Ainda pago para ver. O teste genético responde à pergunta clínica. É o que diferencia um teste genético de brincadeiras de genética que a população às vezes faz, de ver estilo de vida, de ver isso, de ver aquilo outro, de ter ancestralidade. Não. O teste genético, para o médico, deve responder perguntas. Tem que ter um propósito claro antes da solicitação, a informação tem que ser útil no segmento clínico e o paciente tem que ser informado sobre o teste, o que ele é, que resultados ele traz, que tipo de impacto que cada possibilidade trará. Não é marcar uma coisinha, faz um teste, vai lá e volta depois. Não é isso. Você vai estar ciente de uma ancestralidade, de uma predisposição hereditária à doença. E não são todas as pessoas que são capazes de lidar com isso. Um resultado positivo no teste genético é quando você acha uma mutação para a qual já existe informação na literatura e em bancos de dados dizendo que aquilo é patogênico. Logo, o resultado define alto risco e essa informação pode ser usada para testar outros familiares. Por outro lado, o resultado negativo não quer dizer que não haja nada. Só quer dizer que o que foi achado, as informações são conclusivas acerca da benignidade das variantes. Ou seja, se aquele teste visou descobrir, ele não descobriu. Mas isso não impede que possa haver outras alterações de material genético que aquele painel, por melhor que seja, não tenha sido capaz de detectar. Por consequência, o resultado negativo não exclui alto risco por si. A interpretação depende do risco pessoal e do risco familiar. Tem critérios, os testes não são todos iguais. Eles só são completamente informativos se já houver mutação identificada na família. Aí sim, uma pessoa portadora da doença fez o teste e achou uma mutação, esta mutação pode ser usada em outros membros para rastreio. E aí sim, se a pessoa não tiver a mutação, ela está livre do risco, libérrima. É como se a primeira pessoa fizesse um painel com 174 genes. Tipo, você estudou 174 livros para um concurso. A resposta da prova é essa. Aí todos os seus familiares já vão lá na prova com a colinha, porque é só o teste que os familiares farão será para procurar aquela mutação. Por consequência, o que eu sempre falo para os pacientes, a ausência de prova não é prova da ausência. Por consequência, resultados negativos, na verdade, são chamados de inconclusivos. Por isso mesmo, por eu acabei de demonstrar. Se eu só posso testar para o que eu conheço, como é que eu posso garantir que nas áreas que eu não conheço do meu genoma, eu não posso ter informações capazes de causar doença? Aí o problema sou eu que eu não conheço, não é o teste que eu fiz. Então, pode ter variação em regiões não testadas ou nos mesmos genes testados, porém não detectáveis pela metodologia utilizada. E o pior é isso aqui na prática clínica, as variantes de significado incerto. É quando você acha a mutação, mas as informações disponíveis na literatura e em bancos de dados, ninguém se decide se elas são patogênicas ou não patogênicas. Por consequência, ela, além de não excluir o alto risco, ela também não deve ser usada na tomada de decisão clínica. Você não pode orientar uma mastectomia, uma oforectomia profilática de uma mulher com base numa detecção de uma variante incerta, por exemplo. Porque vai que daqui a 2, 3, 4 anos, mais informações sobre ela aparecerem, e aí descobrem, por exemplo, que ela não era patogênica, que não era nada. Aí a mulher vai dizer, com razão, que aquele doutor, que aqueles médicos mutilaram ela, vão com base numa mutação que ninguém sabia o que era, então ele me induziu a ser operado, daquele cirurgião ruim, daquele geneticista ruim. Daqui a pouco a gente está sendo processado no nosso próprio conselho por conta disso. E por isso que variantes de significado incerto não devem ser usadas para traçar conduta.
Eu guardo minhas pacientes com variantes incertas com muito carinho, porque eu continuo a acompanhá-las. Eu continuo pedindo exames de rastreamento, de ressonâncias magnéticas de abdômen, pelve, mamas, anualmente. E até dermatoscopia nas mulheres com BRCA1, BRCA2, por conta da predisposição a melanoma que essas mulheres têm. Então, normalmente, eu indico para os meus colegas dermatologistas para acompanharem elas anualmente, mesmo que elas tenham variantes incertas. Mas eu não estou mandando nenhuma cirurgia definitiva. Esse é o problema. E aqui, uma variante incerta, como você sabe, você tem que determinar a sua significância. E aí depende de informações que podem ou não estar presentes naquele momento. Porque as variantes incertas são essas mutações pontuais, como estão aqui assinaladas pelas setas. Mutações que interrompem a proteína não tem como ser certa. Ela tem que ser sempre patogênica. Mutação que muda a matriz de leitura, mudou a história, é sempre patogênica. Agora, as mutações de troca, essa sim vai depender de onde for essa troca. E vocês vão entender, porque nós todos, gente, somos individualmente diferentes. Nossas proteínas são diferentes. Então, por isso mesmo, é que a gente não pode dizer que todas são iguais. Todos nós temos graus de diferença nas nossas proteínas. E todos nós funcionamos extremamente bem. Então, é isso que a maioria das mutações de sentido trocado são variações individuais nas nossas receitas. Nossas receitas de bolo, que cada um de nós faz diferença. Reparem nisso aqui, um texto, explicando como é a compreensão. O que importa é a mensagem ser transmitida. Reparem na frase aqui, the car was red, o carro era vermelho. Se eu tiro o sujeito da frase, uma mutação que deleta a palavra carro, é óbvio que isso vai ser algo totalmente patogênico. Agora ali, red troca para RDD. Oh, meu Deus, eu criei uma palavra nova, isso é horrível. Não. Se todos nós lermos isso em algum livro, todos nós diremos que foi esse de impressão e continuaremos vendo normalmente o sentido da mutação, não, o sentido da palavra vai ser mantido. E é isso que eu quero deixar claro para vocês. Não importa a mutação, importa se ela vai mudar ou não vai mudar a compreensão da mensagem aonde ela está. Por quê? Porque a ausência de prova não é prova da ausência. E a melhor maneira de demonstrar isso é sair de 500 reais da medicina e colocando no jogo do Flamengo. Porque vocês, como eu falei lá atrás, Flamengo é rubro-negro, Flamengo é vermelho e preto. Flamengo é essa torcida que é a maior do mundo, porque essas pessoas aqui estão aqui, certamente num debate, discutindo sobre a insustentável leveza do ser, ou discutindo se Capitinho traiu Delfinha com Escobar mesmo ou não, ou talvez aquele debate de qual é a 20ª casa decimal do PIB. Certamente eles estão conversando nesse momento. Se até o Elvis era Flamengo, então não podemos questionar. Flamengo é o maior do mundo. Agora, reparem vocês que aqui, vermelho e preto, rubro-negro, e em outras paisagens genômicas, por assim dizer, vermelho e preto, red and black e noir. Essas palavras também são vermelho e preto. E a gente entende essas mensagens mesmo assim. Agora, uma mutação que transformasse um flamenguista num palmeirense no meio do jogo, isso certamente seria muito patente. Isso aí é óbvio que ferra. Aí já estou até combinando esse cara aqui, de pegar esse cara na saída, esse cara não sai vivo nem de estágio, por assim dizer. Então, essa é uma mutação extremamente patogênica. Eu transformei um rubro-negro num verdão, palmeirense, sabe como é palmeirense se chama? Então, quando a gente o sentido da palavra que importa, e tem que chamar, em vez de vermelho e preto, melânico e escarlate. Aí eu sacanei para injustiça, porque metade da torcida do Flamengo não vai entender que isso é a mesma coisa. E enquanto eles estiverem com essa dúvida, essa mutação que criou essas palavras será considerada uma variante de significado estético, porque o significado da mensagem não está claro. Por isso, sem o conhecimento prévio, não se pode saber o significado. Então, precisamos de quê? De dicionários. Olha isso aqui. Aqui de saída do português e do japonês. Aqui vocês estão boiando, certamente.
Agora, vamos parar de boiar. Vou jogar a boia agora. O que é esse símbolo japonês? O que é esse kanji? Quer dizer, vermelho, ele se lê aka. Aka, vermelho. Aqui tem um vulcãozinho para lembrar que é vermelho. Eu adoro essas memórias, essas imagens para lembrar do símbolo. Então, esse símbolo lê-se vermelho. Ele é usado em vários contextos no japonês, inclusive para dizer bebê. Por exemplo, bebê aqui, aka-chan. Aka, vermelho, e chan de diminutivo. Ou seja, os japoneses chamam seus bebês de vermelhinhos. Eu vou casar com minha esposa e vamos ter 3 vermelhinhos. O pediatra fala, eu fiz um vermelhinho lá na maternidade que deu problema, teve que entubar. Gente, é assim que os japoneses chamam seus bebês, vermelhinhos. Aka-chan. Olha que interessante. Aqui é o preço. Aqui estão Akai, vermelho, Kuroi, preço. Akai, Kuroi, vermelho e preço. Logo, isso aqui para vocês, agora, tem que ser tão Flamengo quanto aquelas outras que poderiam ser na frente. Porque agora já sabemos, melânico escarlate é Flamengo. E isso aqui, esse serviço que eu demonstrei também. Por isso, gente, na genética é igual. Se nós não soubermos o que as mutações se apresentam, não podemos saber o significado. Então, os dicionários, e quem os constrói? Nas línguas são filólogos que vão lá para as tribos africanas que eu demonstrei lá atrás, para estudá-las e catalogar as palavras. Até que isso apareça, é tudo desconhecido. E na genética, quem constrói? Somos nós, gente. Vocês, eu, nossos pacientes, nossa prática clínica, nós que vamos ajudar a fazer o mídia reconhecer o significado das mutações dos nossos pacientes. E de que forma? Divulgando nossos resultados. Por exemplo, nesse exemplo, o mesmo som pode ter significados diferentes. Transforma a paisagem genômica aqui. Pai pode ser em inglês a letra Pi ou a torta na língua de como nós precisamos trabalhar juntos. Esse é o desafio de trabalhar em equipe. O gente que não está isolado, o cirurgião não está. Nós todos somos uma equipe voltada para ajudar nossos pacientes. E tem que estar no centro desse equipe. Já vi esse tipo comentado por cirurgiões, onde sempre se bota o cirurgião no meio, controlando a equipe dele. Por exemplo, na genética não é assim. Não existe ninguém no centro. No centro são os nossos pacientes, que o foco de toda a nossa atenção, e essas pessoas estão todas olhando para o centro e umas para as outras. O que nossos pacientes não querem é estar nessas situações. Eles se sentem, como recebem o resultado do teste genético, como indo imediatamente para um cadafalso. E o nosso papel, enquanto médicos, é fazer-los entender que existem pontes a serem construídos. Eles podem, isso não é um destino, como eu mostrei no slide, você pode mudar o seu fenótipo. Se você souber da sua herança genética, você pode fazer cirurgia. Isso abre espaço para prevenção. Mas que prevenção? É prevenção primária? É prevenção secundária? Nós diagnosticar o paciente, rotulá-lo como uma síndrome, ou o diagnóstico serve para ajudá-los a tomar medidas para mudar seu estilo de vida, mudar a história natural da doença com ele e com as famílias. Todos nós soubéssemos os nossos riscos, nós mudaríamos o nosso estilo de vida, faríamos todo o cirurgia de redução de risco. A singularidade de cada um de nós tem que ser levada em conta e precisamos trabalhar juntos com isso. É a maior prova da falta desse conhecimento é o que aconteceu com essa mulher, com a Julia Redner, comediante, esposa do Gene Wilder, outro grande comediante americano, autor de vários filmes de 70, 80, geração nova não lembra dele, mas vocês todos aqui, cabelos brancos, sabem muito bem que ele fez a primeira e única versão para mim da fantástica Fábrica de Chocolate, maravilhosa, linda, não essa de agora. Mas enfim, o que aconteceu com ele? A Julia Redner teve câncer de ovário, aqui câncer aqui lembra. Ela foi operada pela UCLA, uma cirurgia conservadora, e o câncer fez correr. Eles não porque eles não perguntaram, os cirurgiões lá da UCLA, outros doutores, não perguntaram a gente sobre sua história familiar. Porque se tivessem, iriam descobrir que a avó, tia e prima dela
havia falecido de câncer de ovário. E ela veio a falecer. Porque ela só faltava DRCA na testa, ainda mais todo de Deus ensinar. Então, a mãe não teve nada por esse incompleto de gênero, ela teve e faleceu. Faleceu por quê? Pela falta de se perguntar sobre a história familiar dos pacientes. E se soubesse, a Felizinha teria sido mais agressiva naquele momento e ela poderia saber. Então, se a gente tem um crime de conhecimento, foi a metáfora, a lenda da Torre de Babel, onde a gente, o ser humano, na sua soberba, queria construir uma torre para chegar no céu e apertar a mão de Deus, e fomos castigados pelas línguas todas do mundo que falamos hoje em dia. Mas esse quadro lindo do Breuer é um hino era a soberba humana de querer dar um salto maior do que essa coisa. E a genética não pode ser uma nova Torre de Babel. Aí eu ponto onde eu jogo um pouco de água fria em mim mesmo, porque a gente começa quando é mais novo, a gente vai dar todas as respostas e vai resolver todos os problemas que os nossos desconhecimentos atuais. E parece aquele ditado, quando a gente consegue as respostas, mudam as perguntas. E hoje em dia tem muito mais questões a serem discussões ainda, e a genética sozinha não é capaz de achar. Precisamos de ambiente, precisamos mais ainda de trabalhar conosco. E gente fica com um eco, e o cirurgião com outro. A gente fica pesquisando DNA, e o cirurgião fica lá operando o paciente aqui, derrotando a morte. É isso que o paciente espera dele, é o que nós todos esperamos dos nossos médicos, o que nossos pacientes esperam de nós, enquanto estamos aqui. O DNA já foi mais do que pensado. Juntamente com a Mona Lisa, com a equação MC ao quadrado, é um dos marcos icônicos da humanidade. É colocado na arte, é descoberto nas estrelas, faz quadros sobre ilhas. Esse é o novo álbum de família, 10 de sequenciamento. Assim, sou eu, papai, mamãe, filha, e toda aquilo que vem. Olha que interessante. DNA está no carnaval, no carro do DNA do Paulo Barros, que dizia que ganhou aquele carnaval do livro da Física daquele ano. O DNA está na arte, está no nosso inconsciente coletivo, faz parte de nós. Mas o que faz parte mais ainda é o que nos levou a fazer medicina, o que nos levou a fazer psicologia, enfermagem e todas as outras carreiras da saúde. É o de ajudar o próximo, e isso não está no nosso DNA, isso está na nossa humanidade. Sairmos do nosso pedestal aqui atrás dessa carruagem e irmos atender a população que tanto precisa de nós. Isso é que é o nosso papel. Quando o paciente nos procura, ele vem exatamente com essa visão. Ele quer exatamente isso de nós. Mesmo que a gente desostende, mesmo que a gente não entenda o que está lendo, que fala outra coisa, que vai no outro colega, que é a segunda, terceira opinião, que briga com a gente, que a gente atende de ponto socorro, acidentado, me xinga. Mas e lá dentro, o que ele espera de nós é exatamente o que essa menina espera de nós. Aquele lindo foco do normal. Nossa missão é essa, gente, curar as vezes, aliviar frequentemente, reforçar sempre. E mais ainda, o que há de novidade, a epigenética. A epigenética não é nem mais as mutações. A epigenética passa a ser a composição de metil, de radicais de metila, tornando os nossos genes expressos ou não expressos. Vou passar um pouco mais rápido isso. Isso foi descoberto com animais, onde os genes, onde essa informação genética que um animal adquire, ela pode ser passada adiante 3 ou 4 gerações seguidas, porque a marca já foi feita lá atrás. Então, o nosso estilo de vida não afeta apenas a gente, afeta nossos filhos e afeta os nossos netos. Raças que cuidam, moldam os filhos, moldam o cérebro dos filhos positivamente. Dieta rica na infância dá diabetes, não só na pessoa, mas até nos netos dela. Isso tudo por causa da metilação das histonas e de nosso DNA. As histonas estão aqui, são a base desse carretel no qual o nosso DNA se enrola, e quando as histonas são metiladas, o DNA é metilado e já não expressa.
E quando ele é desmetilado, os genes crescem. E esse padrão de metilação e desmetilação das zonas e de DNA está começando a ser conhecido e pode servir de base para novos diagnósticos e novos tratamentos. Porque a gente não pode mudar o nosso DNA, mas podemos mudar o nosso padrão de metilação. E temos a responsabilidade de fazer isso, sim. Porque a nossa diferença é a solução do clássico debate. E o que importa? Como nascemos ou como vivemos? Nature ou nurture? E quantas doenças não podem, que temos hoje em dia, não podem ser causadas pelas dietas dos nossos ancestrais? O nosso epigenoma tem que ser conhecido e precisa ser abordado. Porque vários tumores podem ser medicados, ou ainda não, mas poderão ser medicados ou compreendidos com base no padrão de metilação. Todo mundo, por enquanto, tomando muito chá verde, porque o chá verde é um ótimo agente metilante. Ou seja, mudanças epigenéticas são reversíveis, as mutações não. O ambiente pode mudar nossa herança. E se fazermos, afeta o desenvolvimento das gerações futuras. Somos responsáveis por nossa integridade genômica e a dos nossos descendentes. Então, é o velho debate, é o determinismo ou o livre-arbítrio. Nós carregamos nossas pautas conosco. E agora vocês já estão lembrando, que eu tenho certeza, lembrando do segundo grau da Lamarck, que a gente aprende no colégio como que estava errado, as heranças de caracteres adquiridos e uso indevido. Mal sabiam eles que Lamarck está sendo ressuscitado por causa da epigenética, de uma forma como eles jamais conhecem. E também Allan Kardec, no nosso cientismo, que somos responsáveis, o nosso livre-arbítrio. E aqui está o exemplo aqui o símbolo dele no Père Lachaise, em Paris. Nascer, morrer, renascer sempre e progredir sem ser sem a lei. E é isso que nós temos que fazer na nossa vida. Trabalhar entre a gente, ajudarmos uns aos outros. Outubro Rosa, Novembro Azul, tudo que também azul. A Festival do Januário é fantástico mostrando isso. E um pouco disso que eu quis fazer para vocês verem. Muito obrigado a todos vocês por estarem aqui, pela paciência e por participarem desse momento tão especial. Para mim, é um momento muito especial, porque eu adoro o que eu faço, eu adoro transmitir isso para vocês e trazer, achar relações da nossa prática clínica normal de consultório que a gente siga para a nossa vida e para a nossa população em geral. E para a gente, enquanto ser humano, a genética é muito mais do que apenas um teste genético. A genética é a medicina inteira, a genética é a vida, é a biologia, é para a nossa humanidade, é para a gente saber que não tem raça humana, nós somos uma grande e única família. E quanto mais nos comportarmos dessa forma, e evitarmos segregações e sectarismo de parceiros, melhor nós vamos evoluir como sociedade e teremos uma sociedade cada vez mais inclusiva. Muito obrigado, gente. Obrigado, Luiz. Parabéns, doutor Abílio. Parabéns. Excelente. Não tínhamos dúvida do que você apresentaria, do que você mexeria com as nossas cabeças, né? E, tradicionalmente, queremos agradecer muito aí você, todos os participantes. Eu quero, nesse momento, abrir para perguntas, se você nos permitir, pelo menos mais uns 15 a 20 minutos no máximo, porque verdadeiramente é um final de dia e abusar é muito, e todos também com os seus compromissos. Pode ser excelente. A noite toda de perguntas, tá ótimo. Você me falou. Então, doutor Mauro já está aí com a sua pergunta. Por favor, doutora Mauro. Boa noite. Eu não sei se a minha voz está chegando aí a contento. Tá. Primeiro, eu queria parabenizar o doutor Antônio Abílio pela excelência da sua explanação. Só um minuto, por gentileza, doutor Mauro. O senhor deve estar com 2 acessos. Eu peço, por gentileza, somente que desligue um dos acessos. É possível? Sim. Melhorou? Melhorou? Sim, obrigada. Então, vamos lá. Primeiro, então, eu queria parabenizar pela excelência da explanação do professor Antônio Abílio e dizer que a impressão que eu tenho, e evidentemente eu sou leigo, sou cardiologista clínico, mas sou entusiasta em relação à genética, curioso, vamos dizer assim.
há 12 anos atrás, nossa tese de doutorado de cardiologia na FRJ, entre outras variáveis, a gente também estudou polimorfismo genético do sistema reninas do tecido aldosterona. E eu me lembro que naquela oportunidade a gente tinha que estudar o equilíbrio de Heimberg, não me lembro se essa pronúncia é exatamente essa, né? Mas a impressão que eu tenho, doutor Antônio, é que, embora nós já tenhamos evoluído bastante, o senhor fala que novidades de 5, 6 anos para cá, né, que a maneira que o senhor fazia a clínica era diferente dos 5, 6 anos atuais, mas que a gente tem ainda que muito evoluir, né? Quando eu vejo que tem uma doença monogenética, um determinado locus, em que eu posso usar um CRISP, né, uma tesoura biológica, e curar o indivíduo, quando eu vejo em relação às doenças cardiovasculares, por exemplo, eu tenho, na verdade, uma associação de polimorfismos genéticos e a parte de ambiente, né? E aí vai a pergunta. Visto que a maioria das doenças são realmente multifatoriais, quando o senhor coloca lá aqueles dois conjuntos de universos, genética e meio ambiente, e bota a interseção fenótipo, será que eu teria que aumentar um pouquinho aquela esfera do meio ambiente e a parte genética, até porque, talvez ainda por muito ainda a se conhecer, diminuir um pouquinho? Seria válido esse tipo de design nessa interpretação, ou eu estou falando uma idiotice? Não, você falou certíssimo. Na verdade, doutor Mauro, cada vez mais a gente tem que saber o papel que esses polimorfismos exercem na nossa predisposição à doença. E como você bem falou, não são doenças monogênicas, não só tem um único gene responsável por aquele fenótipo. São vários. É como botar várias vezes já tem eles suas luzinhas, e o equilíbrio entre elas, o desequilíbrio, é o que nos leva a doenças. Por isso que, mesmo quando a gente descobre muitas vezes uma mutação em um ou outro desses genes, essa mutação por si é insuficiente para levar ela própria à doença. É ela associada ao ambiente. Por outro lado, se nós soubermos disso e modificarmos positivamente o nosso ambiente, podemos assim evitar que essa mutação, o efeito dela atinja o limiar para a expressão dessa doença. Então, isso vai ser muito importante. Quanto mais a gente consegue descobrir a função desses genes, mais a gente consegue saber como eles interagem para levar ao fenótipo. Nesse nível, estilo de vida modificando para melhor. Ok, muito obrigado. Nós conseguimos fazer isso para outros clientes. Né? Obrigado. Ok. Tem uma muito pergunta. Obrigado. Doutor Romualdo. Eu fico sem o chat aqui, não sei no seu chat, eu não sei quem está aqui. Então, é que manda pedido. Se eu vou perguntar pelo chat, eu não sei ver ele aqui. Ok. Nós temos agora o doutor Romualdo para fazer a sua pergunta. Boa noite, Romualdo. Prazer em falar contigo, hein? Rômulo, boa noite. Boa noite a todo mundo. Né? Boa noite, participando. Eu peço desculpas, eu acabei... Estava no consultório e acabei chegando aqui e entrando um pouco a sua palestra. Acho que tinha terminado de começar, o Abílio. Ainda deu para poder assistir, acho que a palestra inteira. Fiquei muito feliz. Primeiro, eu queria, como disse, além de cumprimentar todos os colegas que eu estou vendo aqui, eu estou vendo tanta gente, né, que a gente conhece, dizer boa noite a todo mundo, é uma satisfação poder estar com vocês todos aqui. E queria parabenizar o Abílio, né, como falou o Mauro, né, uma excelente palestra que o Abílio fez, né, e queria dizer, Abílio, né, que aquele convite que eu te fiz de você dar aí uma palestra aqui para os meus alunos, né, porque eu sou responsável pela disciplina de oncologia aqui da faculdade, então, essa palestra do Abílio é simplesmente sensacional. Eu queria realmente te parabenizar nisso. E queria, Abílio, aproveitar um pouquinho de você, se você me permite, entendeu? E fazer... Primeiro que eu fico muito feliz quando eu vejo você falar sobre o meio ambiente, né? E eu começo as minhas aulas, talvez eu seja o primeiro slide, dizendo assim, que o que leva ao câncer é exatamente estilo de vida, poluição ambiental e questão genética, né? Então, como você falou, é exatamente o que você falou. Essas três coisas são muito interessantes e muito interligadas, como inclusive perguntou o Mauro. Eu queria te perguntar o seguinte, síndrome de Lynch, tá certo? É o BRCA o principal responsável pela síndrome de Lynch? A síndrome de Lynch
é que você tem vários tumores sendo associados, ou seja, câncer de mama, câncer de endométrio, câncer de ovário, câncer de cólon, né? Você mostrou muito bem essas multiplicações múltiplas que a gente tem no câncer de cólon, né? Do papiloma até chegar ao câncer. Então, essa era a primeira pergunta que eu queria que você falasse um pouquinho sobre a síndrome de Lynch. A outra é exatamente sobre o papel da metilação, né? Porque, na realidade, é o radical metil que vai, essa metilação vai fazer com que essas pontes de citonina, adenina, guanina, tinina, essas pontes sejam destruídas e reformuladas de outra forma, né? E o papel da metilação é exatamente isso. E se você pudesse explicar um pouquinho mais essas coisas para mim sobre a síndrome de Lynch e sobre a metilação. Parabéns. Um prazer, Romualdo. Eu falei tanto, hein, pessoal? Boa noite para vocês. Um prazer, Romualdo. Muito obrigado pela pergunta. Na verdade, a síndrome de Lynch é uma outra síndrome que é causada por outros genes. Na verdade, é um defeito nas proteínas de reparo do DNA. Aí não seria o BRCA1 e o BRCA2 responsáveis, seria um outro. E eles causam, essa síndrome causa principalmente câncer de intestino hereditário, câncer de endométrio, que é o segundo tumor mais frequente no endométrio, ovário é o terceiro, mama chega também lá para baixo, mas próstata também, ou seja, um complexo de outros tumores também. E esses genes da síndrome de Lynch são também incluídos nos painéis genéticos de câncer hereditário. Inclusive, plano de saúde pobre. Então, é muito fácil hoje em dia você diagnosticar. E quando essas síndromes todas forem descritas lá atrás, elas foram apenas por fenótipos clínicos reconhecíveis, identificados, quando você descobre a base molecular delas, aí então os fenótipos vão para o espaço. Você amplia o seu diagnóstico até onde você quiser. Se você testar tumores que antes você não testaria. Porque é o que acontece com qualquer síndrome. Quando nós definimos uma síndrome em base clínica, o paciente tem isso. Esse é o marco. Todo paciente com a síndrome ele tem isso. Aí os próximos pacientes a serem descritos podem ser colocados nesse grade que eu criei aqui. Aí você vai expandir. Essa síndrome pode ter isso, mas também pode ter isso, aquilo outro. Aí a gente pode ampliar tanto o fenótipo que essa moldura inicial deixa de fazer sentido. Porque essa base molecular dela, aí você esquece esse inicial todo e a síndrome é definida com base nas indicações desses genes hoje em dia. Lynch é assim. Hoje você define isso com base nas mutações dos genes que produzem as proteínas de reparo. E com relação à metilação, é interessante que a metilação é um campo interessantíssimo a ser estudado, é a epigenética. Quando o gene recebe vários resíduos de citosina na sua superfície, aí no caso não é no código genético da tinina, adenosina, guanina, não é ali, é por cima delas, acima do gene, criando como se fosse uma capa. E quando o gene é metilado, a RNA polimerase, que é a enzima que vai ligar ao DNA e produzir o RNA mensageiro, não consegue se ligar. Então, ela bloqueia a transcrição. Então, o gene metilado, ele não transcreve. Se a gente conseguir, então, desmetilá-lo, ele passa a ser visível. E talvez essa seja a causa de muitas famílias que a gente tem esses casos de total de câncer de mama, ovário hereditário, testa BRCA1 e 2, tudo normal, faz painel, faz tudo normal. Aí eu fico pensando, pode ter um defeito de metilação. E ele pode estar todo metilado, silencioso, não produz uma proteína sequer. Aí você conhece que ele é normal. Cadê mutação? Não tem mutação. O que não tem? O problema não é na sequência, gente. É que você não consegue ler a sequência por causa da metilação. Ok. Vou pedir só para a gente fazer uma pergunta mais curta e uma resposta mais curta, para a gente poder fechar com todos, por favor. O usuário do Zoom, é o doutor Enio que está falando? É o Enio. Boa noite, Enio. Muito obrigado. Está fechado.
Teu mudo está fechado. Está aberto agora, né? Boa noite. Parabéns, Abílio, parabéns. Abílio, qual é o papel do score de risco poligênico nas doenças que não são por mutações únicas, aquelas mutações mais conhecidas, doenças monogenéticas? Aquelas doenças que são poligenéticas, como é que a gente vai interpretar qual o valor e como interpretar esse score de risco poligênico? Isso é exatamente uma das fronteiras mais interessantes da genética atual. Você lembra daquele gráfico que eu mostrei, daquela curva, aquela meia parábola de alta penetrância, de gênese médio e gênese pequeno? Tudo que era o ponto mais básico daquela curva são gêneses de penetrância muito baixa, e às vezes são só pequenas variações de mononucleotídeos, então, pequenas mutações que podem estar associadas, quando foram descritas, a pequenas variações da fenótipo. Então, você pode reduzir, então, um score de risco poligênico quando você passa a não estudar, a não se preocupar apenas com as mutações dos genes de alta penetrância e passa a se preocupar com paisagens genômicas. Eu gosto de defender isso muito sempre. A era da gente descobrir os grandes genes causadores de doença, como o BRCA1, BRCA2, os genes de limite, no caso da oncogenética, já passou. Eu acho que esses genes já foram todos descobertos, já foram todos com a sua importância muito definida. Agora, o que vai mudar é o que vai ser o papel dos scores de risco poligênico. Você vai poder calcular com relação aos outros genes de baixa penetrância, fatores que até você não conhece hoje em dia direito, mas esses fatores podem modular a expressão. Como é que você explica numa mesma família de BRCA1 positiva, a avó com câncer de mama por 80 anos, a filha com câncer de mama aos 40 e a neta com câncer de mama aos 30. Você faz o teste só da BRCA1, as três têm a mesma mutação. Como você explica tanta diferença no acometimento clínico? Certamente pelos códigos de risco poligênico. Outros fatores genéticos não testados que podem estar ali modulando o fenótipo, fazendo aparecer ou não aparecer. E na cardiologia isso é muito importante, porque você não tem tantas síndromes causadoras de doença, você tem muitas, mas você tem muito mais fatores ambientais envolvidos nisso. Às vezes você pode ter a expressão de certos genes de predisposição a infarto modulada, ou pulmonopatia, modulada justamente não pelos genes principais, mas por esses outros que podem estar sendo expressos dessa forma, e o paciente nem sabe disso. A gente nem sabe disso. Não tem transposível. Eu sei que o papel é cada vez mais importante e vai ser cada vez melhor nesse tipo de próximo ano. Obrigado, Emílio. Obrigado. O doutor Pina estava inscrito também. Eu não estou vendo agora. Pina, você tem pergunta? Bom, Abílio, parabéns pela sua excelente apresentação, gostei demais, acompanhei tudo, apesar de estar com a família aqui. Apenas queria falar uma coisa. No final dos anos 70, início dos anos 80, quando eu fazia medicina nuclear, o doutor Edivaldo Camargo era um líder dentro da medicina nuclear. E nós, naquele tempo, nós tínhamos um conhecimento bom e usávamos muito a terapia de iodo para metástases, né? De tumor de tireoide. E não tínhamos outra medicação, outro tipo de tratamento, e nós sonhávamos com o dia que haveria os anticorpos mononucleares, em que a gente conseguisse marcar uma molécula que levasse o radioisótopo até o tumor. E a gente conseguiu evoluir muito. Hoje, a medicina nuclear está evoluindo muito para o teranóstico, né? Então, hoje nós temos uma molécula semelhante ao PSA que leva lutécio e consegue tratar o tumor de câncer
o tumor de próstata, na metastático. Dr. Edivaldo Camargo, que era o líder naquela época, inclusive, ele descobriu uma metástase de próstata quando pediu um residente para fazer uma cintilografia óssea devido a uma dor, né? Uma dor quadril. E ele morreu de câncer de próstata. Né? E hoje a gente está vendo aí o PSMA com lutécio fazer tratamento de câncer metastático e muito metastático. Então a gente vê que a medicina, a gente vê que é uma terapia-alvo que vai direto. Sim, e você falou muito bem sobre isso, né? E eu acho que a genética vai ajudar muito nos estudos de descobrirmos anticorpos mononucleares que possam ser carreados, né? Pode ter um radioisótopo carreado, tipo lutécio, né? Que consegue fazer as terapias de câncer, como você falou. E a genética, eu acho que vai ajudar muito nisso, né? Então, é só um comentário. E o segundo comentário é que você, quando usar lá as ilustrações de fenotipo, usar mais assim, não do Flamengo mudando para o Vasco, e sim para o Palmeiras, que isso realmente é impossível. Mas você podia usar o Vasco mudando para o Flamengo, que é bem mais fácil. Você vai encontrar mais... É só mudar, né? Vasco para o Flamengo e não Flamengo para o Palmeiras. Isso é muito difícil. Um grande parabéns. Cortada. Eu estou agora, eu estou no tribunal aqui, está censurado a partir de hoje por 48 horas. Um grande abraço. Obrigado por nos brindar com uma excelente palestra. Obrigado, Sérgio. E eu complemento com uma coisa que você comentou, isso leva até o que o Dr. Mauro falou no começo, na pergunta dele. Eu nem mencionei na aula o CRISP. O CRISP que ele falou, o CRISP é uma ferramenta... Bílio, seu áudio não está muito bom, tá? Está muito baixo. O áudio está baixo. Meu? Eu não sei se para todos. Para mim, por exemplo, está um pouco baixo. Bem, eu não mexi nada. Está assim. Está baixo. Então, o que é o CRISP? São como se fossem tesouras moleculares que poderiam ir direto onde a mutação está presente e substituir aquela sequência mutada pela sequência por uma sequência normal. Isso seria o cenáculo da terapia gênica. Seria contestar a mutação que passou a ser presente. Ainda isso já está em teste, mas o jeito que é colocado na prática clínica, nós poderíamos, isso sim, contestar as mutações. Vai ser muito mais fácil de ter feito em doenças monogênicas, que elas são causadas apenas por exames. Então, por exemplo, na cardiologia, área biônica, como as doenças são tendo tanta influência ambiental, e são tantos genes, não sei se seria possível com tesouras moleculares, Mauro, para consertar todas as eventuais mutações envolvidas, levando aos códigos de poligênica elevado e aumentando o limiar para a extensão segundo o modelo multifatorial. Assim, uma coisa que ainda vai ser para nossos próximos métodos. Tá? Acho que estamos métodos dos métodos. Ok. Obrigado. Só de vivermos essa época, onde está começando, já é maravilhoso. Ótimo. Bem, temos mais uma pergunta do Dr. Fará, que será a última, por gentileza. Peço que seja rápido aí para a gente fazer o pai bola final, por favor. Dr. Fará. Tá bom, Rômulo. Eu queria parabenizar o Antônio Abílio pela excelente palestra. Não vou fazer uma pergunta, fazer apenas um comentário. Gostei muito da sua abordagem, que você não se ateve apenas à questão técnica, genética, mas você... Estão me ouvindo? De repente sumiu a tela. Você abordou a questão também, sob o ponto de vista filosófico, ideológico e até sociológico também, né? Gostei muito do seu
sua visão 360 graus, vamos dizer assim, sobre a genética, né? Achei muito interessante. E talvez até por isso eu me permiti uma pergunta bastante ingênua, né? Eu sempre que, enfim, desde quando tomei conhecimento da genética da capacidade, vamos dizer assim, né, da reprodução da vida, né, eu me perguntei como é que surgiu na crosta terrestre uma molécula com essa capacidade maravilhosa de replicação, porque a vida está aí. A vida exatamente se situa, tem origem nessa característica singular da molécula se replicar, né, e poder então se reproduzir. E aí eu queria te perguntar, você alguma vez refletiu sobre isso? Conseguiu se conciliar com essa terrível questão? Ô, Fará, peraí. Abílio, só um minutinho. Doutor Fará, que nós demos a palavra por último agora, porque ele foi o último a se inscrever, ele faz uma pergunta que vai, para nós aqui, vai durar alguns anos. Né? Então, Abílio, por gentileza. Fará, tu estava tomando vinho, hein? Tenho certeza disso. Mas é fantástico. Doutor Fará, não, que isso, maravilhoso. Eu me reconcilio, sim, porque a gente lê biologia evolucionista, os biólogos, cientistas dóceis, e os artigos especializados, na do mestrado, principalmente, eu vi as teorias sobre a origem, mas, de qualquer forma, é algo maravilhoso. Eu queria ver bilhões de anos de tentativa e erro para ter uma molécula autorreplicável. Na verdade, o RNA teria começado antes do DNA. Seria mais fácil, né? Só que é mais difícil de ser degradado, menos estável, mas é mais fácil o RNA do que o DNA. Então, o RNA precedeu o DNA. Sabe que a gente não tem informação nessa história. Ok. Tá vendo? Não foi tão longo assim, Romulo. Não. Fantástico. Acho que a sua resposta, para mim, a sua resposta é na presença de Deus, tá? Não tem outra solução. Exatamente por isso eu acredito em Deus. Eu não vejo outra maneira disso acontecer. Mas Romualdo, é só você se lembrar da discussão clássica que o Richard Dawkins trouxe no livro dele, As Revoluções Cedo. A gente tem que lembrar que um dos opositores do Darwin no século XIX era o teólogo William Paley, que era um clérigo, que falava assim, estou andando, resumindo para você, estou andando no meio do mato, estou vendo folha, árvore, planta, bicho, pedra, não sei o quê, de repente eu acho um relógio no meio do mato. O que é isso? Eu vejo na hora que esse relógio não faz parte daquilo ali, não faz parte daquela natureza. Então, obviamente, ele foi criado por um ser superior, uma inteligência superior para ser colocado ali. Então, é por isso que o homem, no decorrer dele, tem sido criado por Deus, e não faz parte da natureza em Deus. Aí, o Richard Dawkins coloca, então, de fato, existe um relógio superior, sim, só que ele é cego, ele não sabe o que cria, não sabe o que cria, e vai espalhando os seus erros, as suas criações por onde passa. E aí são as mutações e as formas anormais, as proteínas, as tentativas de erros da natureza, até chegar eventualmente no ponto certo. Não, mas se a humanidade está certa ou não sei, mas eventualmente o ponto certo a vida se existe dessa forma. As mutações, frequentemente, são patogênicas. A maioria são neutras, mas poucas delas são de fato benéficas que aumentam a síntese evolutiva da população. Então, boa parte das mutações são neutras e a evolução humana, tudo essa mitocondrial, todo o estado de evolução da vida é baseado justamente não nos genes, mas na área não codificante do DNA. Darwin ia roer o túmulo, porque para ele a evolução sempre foi ligada à seleção natural. Mas não, a evolução molecular ela é completamente neutra. A evolução é neutra. Isso é dogma. Ele já está se revirando nas coisas. Se mandou falar de racismo lá, falar que ela faz, não sei.
Abílio, parabéns. Eu sei, a gente sempre termina com pai bola, mas é pai bola mesmo, tá? Por favor. O que é pai bola? O que é pai bola? Eu vou fazer uma perguntinha mínima e você dá uma resposta mínima, só para a gente saber. Esses painéis, por exemplo, eu trabalho com medicina diagnóstica. Nós temos praticamente todos os painéis genéticos hoje disponíveis na rede. Tá? Como pede, quem pode pedir, em que circunstância? Objetivo. Depende muitas vezes do tipo de painel. Como eu falei, tem painéis para tudo que é doença. E eu estou aqui minha querida amiga Alessandra Torres, otorrino, assistindo aqui também, e já falei com ela uma vez, existem painéis, ela me chama para dar aula de surdez, lá em Bom Sucesso, lá para o presidente dela, fantástico. E existem painéis para surdez hereditária, por exemplo. Esses painéis, quem que vai pedir? Pessoas interessadas em diagnosticar isso, frequentemente. Então, são os otorrinos. Os otorrinos pedem muito mais painéis de surdez do que genetistas. O oftalmo pede painéis de deficiências visuais, de cegueira, em última análise. Qualquer médico pode pedir qualquer painel. Isso não é privilégio ou atribuição do geneticista. Por estar o exame, não. Mas, de repente, interpretar o resultado em tipo de risco familiar, talvez, porque se tiver uma mutação, tem que saber que 50% dos parentes de primeiro grau podem apresentar. Pai, Perfeito. mãe, filhos e irmãos. Então, isso tem também que ser testado. Isso é uma teste em cascata. A partir de um, testa o restante da família. Normalmente, a técnica utilizada de coleta de material. Normalmente, quando a pessoa vai ao laboratório, sangue. Não precisa de vizinho, preparo, nem agendamento, nada. Tá? Chega lá. Aí depende do laboratório, da autorização de plano, coisa assim. Em média, quando não é com plano, na parte oncológica, os pacientes custam em torno de painel pequeno, intermediário, em torno de R$ 1.500, um pouco mais. Às vezes é um pouco mais caro, 3, 4, depende do número de gente. Onde eu gosto de pedir são 100 mil e a R$ 1.900. Mas normalmente em parcelam 10 vezes por dia. Quando o painel é menos demandado, como tem menos gente solicitando, acho que o painel cardiológico, que o Mauro, o Henry podem pedir, até os pontos não tem tantos laboratórios comerciais oferecendo esse painel. Eu só conheço um ou dois. Então, eles imaginam que deva ser 3, 4 mil reais. E o material é sangue, Abílio? O material é sangue? Então, pode ser sangue, ou se a pessoa mora distante do laboratório, o laboratório pode ter sistema de coleta à distância. Então, envia para a casa da pessoa um pedido da pessoa cuspir antes, ou então um raspadinho para você raspar a mucosa da bochecha. Para coletar a célula. Aí enviaram pelo correio. Então, pode colher do Brasil inteiro. É interessante. Só para todos, eu já tinha falado antes de começarmos a palestra, né? Mas eu tinha falado que eu tinha assistido uma palestra de um outro colega, né? Que você falou logo em seguida, lá em Campos, na Faculdade de Campos, quando nós estivemos lá para dar aula também, e achei super interessante. Duas coisas me chamaram bastante atenção, que eu quero trazer aqui, gostaria da tua análise muito rápida, por favor, para não incomodar também a você nos teus horários. Primeiro, eu vi que numa das apresentações, num slide, estava lá escrito, né? Mastectomia, oforectomia, tiroidectomia, né? A análise rápida e fria de eu indicar alguém para fazer esse tipo de conduta, né? Eu não faço apendicectomia em todo mundo, porque eu sei que algum dia vai apresentar apendicite. Nesses casos dessa indicação, o geneticista entra ou o próprio colega, especialista na área, um colega, vamos supor, um cirurgião de cabeça e pescoço, ou um endocrinologista, vê um painel familiar que é muito característico, a tireoide, indicar tiroidectomia total, é uma rotina no dia a dia, é uma coisa que a gente tem acessibilidade, como foi apresentado por você, o alto risco? Normalmente, quando tudo isso que aparece no painel, no caso da tiroidectomia, se você encontra uma mutação no gene REST, você tem que tirar. Tá? Porque é um gene de alto risco para câncer de tiroide. Tá?
por conta de ser literalmente medular. Tem gente que é responsável por endocrinologia endócrina múltipla. E, na verdade, você vê que alguns desses grandes genes de elevada penetrância, causadores de doenças, quando você acha uma mutação, o laboratório coloca lá, mutação patogênica, esse gene está com uma mutação, vai te dar um risco elevado. Tem que fazer cirurgia de redução de risco. No caso, você tira de criança. Você tira de criança de 6, 7 anos, já pode tirar. Beleza, ótimo. Agora, a do BRCA1 e 2. Mama tem a ver com a mulher, pode querer preservar as mamas, mas ovário é mandatório. Você tira mais ovário do que mama. Você fala da mastectomia, não, o importante é tirar o ovário. A mama, se a mulher quiser, ela preserva. Agora, o ovário tem que sair. Como eu mostrei lá, o ovário é muito mais hereditário do que mama. Perfeito. No caso, a gente está falando de mama, estamos falando de ovário, estamos falando de tireoide, que são doenças, claro, femininas, e a prevalência de tireoide em feminino. Existe alguma relação em relação ao gene feminino do que o gene masculino? Não. Por isso que você está falando? Não, na verdade não. É claro, ainda questão do BRCA1 ou BRCA2. Vão dar menos câncer de mama no homem, porque o homem não é hormonalmente o ambiente ideal para a mama se desenvolver. Por outro lado, vai nos dar câncer de próstata. BRCA1 e 2 tem influência com câncer de próstata, inclusive mau prognóstico. Ou seja, cada vez mais as indicações estão mudando. Se você quer um câncer de próstata inicial para BRCA1, BRCA2, e ele sabe, isso é um sinal para o urologista abrir o olho e talvez fazer uma cirurgia mais conservadora, dele fazer uma abrangência. Se fazer próstata só, para utilizar a próstata, gente não vai lá, tira tudo, não deixa espaço para nada. A última pergunta. Tem muito mais que um vírus. Tá. A última pergunta é parecida com a do Fará, que é muito horrível, que eu vou falar, mas o cara apresentou e eu falei com você no dia lá, que era assim, seleção genética, cara. E aí? Seleção genética. Isso ainda vai ser meio complicado. Isso tem uma coisa, questões antropológicas gravíssimas. Até o nosso próprio código de ética tem resoluções que impedem, por exemplo, até você selecionar embriões com base no sexo. E dirá selecionar com base em doença. Então, você faz isso o tempo todo nas coisas de reprodução humana. Quando você tem uma mulher ou um homem, portadores de uma mutação para uma doença hereditária, que eles podem ter a doença ou não, a mutação, pelo menos, já se demonstrou que eles têm, faz fertilização in vitro, você seleciona os embriões não mutados para implantar. Então, você já está fazendo isso. Isso já é feito. De uma certa forma, já é feito. Agora, questões tipo o filme Gataca, ou a virada Nudinose, essas questões a gente está um pouco longe de acontecer na prática, mas é bem que a gente debata isso o tempo todo para nos prepararmos para bloquearmos a discriminação genética. Porque foi isso que foi feito nos Estados Unidos, quando as companhias começaram a testar as pessoas, as seguradoras de saúde disseram, vamos compartilhar os dados. Aí você faz o seu painel de BRCA do seu médico, que ele te dá o seu resultado, e, de repente, você está lá no ano seguinte, o seguro de saúde aumentou em 100%, você não consegue emprego, porque o empregador, para você, chama liability, ele te contratar, e você pode sofrer discriminação genética. Os americanos criaram Non-Discrimination Genetic Act. Bacana. Lançaram um negócio de não discriminação genética. Esse nome não é mas é uma sigla. Para evitar que os laboratórios façam isso lá fora. Então, antes que os nossos aprendam, peguem isso e aprendam com 20 anos de atraso, mas aprendem também para nos encher o saco, a gente tem que começar a conhecer isso e tudo começarem a se rasgar e eles pegam. Eu quase caído nessa. Uma vez o Banco do Brasil me ofereceu para o cliente de
fazer um mapeamento genético, era um genera me dando um troço para eu cuspir e para fazer minha ancestralidade toda. Na época, eu quase fazendo. Meu irmão, que é advogado, falou comigo. Tony, você está louco? Do banco. O banco vai discriminar você que fazer isso. Eu estou dizendo que você está entrando conosco aqui. Estão tendo nossos dados genéticos, nosso banco. E o Banco do Brasil quer isso para nos aumentar nossos seguros, nossos prêmios. Então, temos que correr dessas brincadeiras genéticas. Ok. Olha, Bílio, a palavra aqui final é na qualidade de um dos que está aqui para ser teu anfitrião de todos os colegas que estão aqui até essa hora e tudo, é de muito agradecimento. Primeiro, de parabenizar por você por ter feito essa brilhante explanação para a gente, essa palestra maravilhosa, que eu sei que você fez com muito esmero, pensando em todos nós, na nossa qualificação um pouco melhor aí no dia a dia. Então, minha palavra é de muito obrigado. Você é um grande amigo que a gente começa a admirar cada dia, cada momento, cada tudo, né? E assim, acho que todos nós aprendemos muito com as suas palavras nessa noite, tá? Então, a SOMEI e a SOMERGE se sentem muito honrados de ter tido você como nosso palestrante nessa noite. Então, do teu amigo aqui, o meu muito obrigado, com muito carinho para você, para a tua família, e todos nós só temos a agradecer. Fecha, por favor, para a gente dar o tchau para todo mundo. Obrigado, tá? Bom, eu te agradeço muito a você pelo convite, agradeço a todos vocês que estão aqui nos assistindo, especialmente meus queridos amigos de faculdade, Ônio, Alessandro, meus queridos amigos conselheiros, como o Aldo, doutor Ramon, e todos vocês que tiveram perguntas, e até que eu não sei, se eu conseguir fazer com que vocês, pelo menos, iluminar a noite de vocês com informações legais que vão servir para a gente, para a nossa prática médica, para a nossa vida. E, enfim, a gente saber que a gente é um grão de areia no universo imenso e maravilhoso, e que a gente pode descobrir cada vez mais isso. Se juntar vocês hoje nessa questão de não temos raças humanas, que a humanidade é uma coisa só, que a medicina, a gente está aí para crescer com tudo isso junto, conosco junto, e que já não. Eu fico muito agradecido por estar aqui com vocês hoje. De verdade. Obrigado. Quero agradecer aí os nossos colaboradores, a Simone, André, o Bruno, que estão aqui conosco para nos ter os facilities dessa reunião, e a todos os colegas aqui presentes. Então, muito obrigado, uma boa noite, um bom descanso, e até a próxima, se Deus quiser, que ainda deva acontecer no mês de novembro. Boa noite a todos. Boa noite. Parabéns a todos. Tchau, parabéns, Abel. Boa noite. Excelente palestra. Parabéns, Boa noite, Celina. Boa noite a todos. Boa noite, Romualdo. Celina, boa noite. Todo mundo aí. Abílio, obrigado. Abílio, parabéns. Não esquece, hein? É Vasco para o Flamengo. Flamengo para Palmeiras não rola. Boa noite. Está censurado. Obrigado, Sérgio. Tchau. Boa noite. Um abraço.